O homem tem dois motivos aí para se afastar de uma mulher que gosta dele. O primeiro é ele realmente não curtir o papo, a transe, tudo bem. O segundo é ele perder o senso de desafio, porque isso é uma coisa que naturalmente move o homem na direção de buscar a mulher. O que está confuso, para mim, é o verdadeiro borracha fraca, né? Segurança total. Agora, se ele não quer algo sério, ele está deixando muito claro isso. Então é importante você saber entender a mensagem, né? Eu respondi lá no meu grupo do Telegram, porque diferente da anterior, ela tem a ver com a autoafirmação do homem querer manter a mulher no redor dele, como se fosse um gadinho, né? Ele tem medo da perda. Galera, infelizmente o homem tem essa mania ruim aí de empurrar com a barriga uma decisão difícil de término, de perder alguém. Então ele prefere simplesmente deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ele fala isso realmente para deixar você como step. Então cabe a você observar os sinais para saber se esse cara é um filho da mãe mesmo, que só quer se aproveitar de você, que provavelmente é o que ele está querendo, né? Ele correr atrás da mulher que se afasta dele tem a ver com o estímulo ao desafio também, porque ele tem um senso de perda que naturalmente mexe com o orgulho e com a autoafirmação dele. Essa pergunta aí também respondi de uma forma mais completa lá no grupo do Telegram, mas se baseia em 3 fatos. O primeiro deles é porque ele pode ser ruim de se comunicar. O segundo, ele pode não ter noção de que a comunicação é importante. E o terceiro, ele pode estar escondendo alguma coisa. Eu aprendi que o homem só é inseguro com a mulher quando ele sabe que ele não é capaz de lidar com ela. Esse aí foi tema da live que eu fiz com a Diana Mascarello. Se quiser, tem lá no meu podcast sobre o homem no Spotify. É importante para a mulher entender que os homens falam o que elas gostam de escutar em muitas ocasiões. Às vezes ele tem realmente a conexão boa porque ele praticou ao longo da vida, na tentativa e no erro, e não é só com você. E o que acontece é que muitas vezes o fato de estar com você é como um custo de oportunidade de estar com outras mulheres. E aí muitas vezes esse cara é um enganador de quem você precisa se livrar. Então saiba observar os sinais, senão você vai acabar fragilizado. Vou falar muito sobre isso aqui. Tem a ver com o fato de nós homens não termos sido ensinados sobre como emoções são importantes e como a comunicação dos nossos sentimentos reflete diretamente na mulher. Isso é uma questão histórica do homem. Cara, eu adoro esses caras, eles são muito bons, porque tem a ver com uma das perguntas que eu respondi anteriormente. O homem fala o que a mulher quer ouvir, porque ele quer conquistar ela pelo lado emocional, quer criar conexão para que ela se torne dependente dele. Não, às vezes o cara simplesmente não quer responder, às vezes ele tem outras prioridades e muitas vezes ele pode simplesmente ser um cara ruim de comunicação também. Mas tende a ser pelo fato de ele ter outras prioridades. Se realmente você fosse importante para ele, ele não gosta de responder pergunta com português errado não, hein? Mas beleza. Essa aqui tem a ver com o fato do homem querer maximizar as oportunidades dele, de ter a chance de dar certo com pelo menos uma das quais ele prospecta. Ser babaca depende de muitos fatores, né? Mas em geral a tendência é que esse cara simplesmente esteja despriorizando você, porque senão ele trataria como uma dama, trataria o máximo, daria presente. Já falei sobre isso aqui. O homem, ele não é capaz de lidar com uma mulher que representa um grande risco para ele. E geralmente a mulher empoderada implica em um custo de oportunidade para esse cara. Eu não sei se essa pergunta teve a ver com a questão sexual, mas geralmente o cara que se vangloria demais é porque ele tem alguma insegurança pessoal. Provavelmente ele sabe desse problema, provavelmente ele já passou por situações constrangedoras e isso implica em ele querer fazer assim. Superar o fim tão rápido é porque ele realmente não curtia você a ponto de criar uma conexão emocional. Agora, perder o interesse é uma questão natural. Às vezes ele simplesmente não curtiu estar com você por diversos fatores. Uma que eu joguei aí para o grupo do Telegram. O que acontece? Naturalmente vai depender do teu objetivo. A mulher ela precisa ir para um encontro com objetivo definido. Se quer algo casual ou quer algo de futuro. Porque isso vai implicar na maneira que você vai lidar com ele. A intenção é virar namoro, você precisa ser estratégica. E nesse caso implica em você observar detalhes como gosto, personalidade, para que você saiba como agir lá na hora. Muitas vezes isso se passa por a mulher ditar o ritmo daquela conquista, beleza? Vimos aí no assunto que é muito fácil para o homem falar o que a mulher gosta. Mas aí cabe a você identificar se essa intenção dele é real ou é simplesmente para que ele possa ter uma relação superficial com você e te manter no gadinho. Olha, a verdade é que um homem interessado
ele vai querer se envolver demais, assim como a mulher. Então, se ele usa isso como uma justificativa, possivelmente é porque ele não quer algo sério com você. Pelo contrário, na verdade, em geral, é esse cara que sabe lidar bem com a mulher. Só que o fato dele saber isso também implica em ele saber que ele consegue lidar com outras mulheres que são mais fáceis de conquistar. E às vezes, se ele quiser algo superficial, é muito mais prático ele correr para outras. Mais uma vez aí, o homem medroso, ele vai sempre tender a empurrar a decisão difícil ou para frente ou para a mulher. Porque aí ele não sente o peso da culpa do término ou da perda de conexão. Sobre isso também numa outra resposta. Existe o sentimento de perda do homem. Ele fica muito chateado porque isso implica em mexer com o orgulho dele, com o ego dele. No fim das contas, tem a ver com uma necessidade de autoafirmação.